E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica do tudo o que você precisa saber. Antecipando Vingadores Ultimato, vou fazer aqui o meu top 21 dos filmes do MCU, ou seja, vou ranquear todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel, do pior até o melhor, e convido vocês a colocarem nos comentários, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, o seu top 21 também, pra gente comparar. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, compartilha esse vídeo, mostra para quem você acha que vai curtir e pede para receber todas as notificações. Eu já fiz um vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi para cada um dos filmes que eu vou falar aqui. Vou linkar cards com aqueles que eu considero top 5 aqui em cima para quem está no YouTube. E no próximo vídeo do Tudo Que Você Precisa Saber, eu digo onde Vingadores Ultimato se encaixa nessa minha lista. Atenção que vão rolar spoilers dos filmes. Começando então por aquele que eu considero o pior filme do MCU, na 21ª posição está Homem de Ferro 3. Eu tenho ele em Blu-ray. Na época que eu comprei ainda não tinha começado essa mania de Steelbook, então eu tenho o Blu-ray convencional mesmo. Homem de Ferro 3 é um filme de ação mais convencional, que não se relaciona em quase nada ao universo Marvel do cinema e que irritou os fãs em vários momentos, como o festival de armaduras que não tem função prática no filme, o final Deus Ex Machina que resolve todos os problemas do Tony Stark em 1 minuto, o fato do Stark deixar de ser o Homem de Ferro no fim do filme, que não faz sentido, já que ele continua a usar a armadura nos outros filmes como se nada tivesse acontecido, e o Mandarim fajuto, que apesar de ser um plot twist interessante, deixou quem é fã com cara de otário, sem nunca ver o Mandarim real nas telas. Na 20ª posição, Thor Mundo Sombrio. Também tem o filme em Blu-ray convencional. Muita gente considera o primeiro filme do Thor o pior da trilogia, eu não. Para mim, esse aqui, o segundo, é o pior. Ele desperdiça a chance de recuperar os filmes do Deus do Trovão, que até então eram bem mornos, apresenta um vilão tão legal nas HQs, que é o Malekith, de forma insossa e sem graça, tem um final cansativo, com uma batalha não tão grandiosa, em que nada tão importante está em jogo. É um filme bem descartável e tudo que ele constrói, como o Loki tomando o lugar do Odin no final, o próximo filme, Ragnarok, joga na latrina logo no início. Na 19ª posição, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse filme já veio na fase dos Steelbooks, né? Acho bem legal aqui essa caixinha desse Steelbook. Depois de uma estreia empolgante em Capitão América Guerra Civil, a gente ficou ansioso para ver um filme solo desse novo Homem-Aranha, mas apesar de contar com um abutre muito legal, vivido pelo grande Michael Keaton, todo o resto foi decepcionante. O universo de coadjuvantes clássico do Aranha foi drasticamente alterado, não só na aparência, mas na essência dos personagens, e um traje super tecnológico foi inserido, afastando muito o conceito básico de quem é o herói e como ele age do material fonte. Na 18ª posição, O Incrível Hulk. Eu tenho esse filme em DVD, eu ainda não tinha Blu-ray nessa época. Aliás, nessa época eram lançados esses DVDs duplos, né, com trocentos extras, era bem legal, até meio excessivo. O filme não é ruim, mas é bem convencional se comparado a tudo que a Marvel criou depois. Foi o segundo filme do MCU, o Edward Norton nem ficou para ver como a coisa ficaria grande nos próximos anos, o pessoal ainda parecia estar entendendo como fazer esses filmes, mas o Homem de Ferro que veio antes já tinha criado uma fórmula de sucesso que acabou sendo o tom de muita coisa que veio depois. Hulk acabou ficando meio de fora desse tom e ainda tem um abominável visualmente deplorável. Na 17ª posição, Capitã Marvel. Esse é o único filme que eu ainda não tenho Blu-ray, ainda não foi lançado até a data que eu estou gravando esse vídeo. Um filme que tinha uma importância social, a primeira heroína Marvel protagonizando um filme do MCU, mas ficou um pouco abaixo das expectativas, com um design de produção um pouco inventivo, furos de roteiro e os famigerados Skrulls bonzinhos, um dos maiores socos no estômago já dados pelo MCU nos fãs das antigas. O resultado foi um filme apenas mediano. Na 16ª posição, Homem-Formiga e a Vespa. Tem um steelbook bem legal do filme. Pena que para ter esses steelbooks você precisa comprar um Blu-ray 3D, coisa que eu não tenho, nem acho graça.
Homem-Formiga e a Vespa é divertido, mas fica muito em cima do tom do primeiro filme, parece uma típica sequência de Hollywood. Fora a Vespa, não há grandes novidades no filme. Mesmo a chegada da Michelle Pfeiffer como a Janet Van Dyne é frustrada porque o roteiro não fornece ao espectador quase nenhuma informação sobre o que aconteceu com ela nesses anos todos de exílio. A melhor cena do filme é a cena pós-créditos, que mostra o Scott Lang ficando exilado no Reino Quântico e Hank, Janet e Hope deixando de existir após o estalar de dedos de Thanos. Na 15ª posição, Doutor Estranho. Eu tenho um Blu-ray convencional do filme e que eu saiba não saiu um steelbook aqui no Brasil desse filme, pelo menos não na época. Doutor Estranho trouxe a expectativa de que explodiria a cabeça da audiência e revolucionaria os filmes da Marvel, mas no fim acabou se mostrando um filme bem convencional, apesar de divertido. As cenas lisérgicas são bem legais e o debate proposto para introduzir a magia nos filmes da Marvel é bem interessante, mas depois o que temos é um filme mais convencional de ação. A fórmula Marvel é enfiada goela abaixo no filme, fazendo um cara sério como Stephen Strange fazer piadinha sobre Beyoncé, que não combina com a essência do personagem nas HQs. 14ª posição, Homem-Formiga. Tá aqui, meu Blu-ray do Homem-Formiga. Vocês viram que os dois filmes do Homem-Formiga ficaram meio perto um do outro aqui na minha lista. Isso porque eles são muito parecidos, ambos com uma pegada bem família, bem sessão da tarde, mas o primeiro é um pouco superior pela originalidade de ser o primeiro e ter a coragem de assumir esse tom que, apesar de bem leve, não subestima a inteligência de nenhum público. Os filmes do Homem-Formiga são considerados uma esquina do MCU e cumprem bem esse papel, mas por isso mesmo, por serem uma esquina, são bem menores e menos relevantes que outros que ainda vou citar aqui. 13ª posição, Thor. Tem o DVD do Thor, também foi antes de eu comprar o Blu-ray, mas já não lançavam muitos DVDs duplos porque os caras queriam te forçar a comprar o Blu-ray para ver os extras. Esse é um filme bastante odiado por uma parte dos fãs, mas eu acho ele decente. Reclamam que é pobre porque se passa numa cidadezinha cenográfica no Novo México, só que isso é adaptado das HQs mais recentes, em que o Thor ressurge num lugar como esse. Ele é sim meio convencional, ainda não tinha achado um tom para um personagem tão fantasioso dentro do universo até então pé no chão da Marvel no cinema, mas foi reverente ao cânone do personagem, e isso é importante. 12ª posição, Guardiões da Galáxia Volume 2. Existe um steelbook desse filme bem legal, mas eu não achei na época e acabei comprando o Blu-ray normal. Ainda quero ter esse steelbook algum dia, bem legal para ter na prateleira. O segundo filme dos Guardiões tem bastante coisa legal, como mostrar os Guardiões originais das HQs, mas forçou a barra na piada, se achou mais engraçado do que na verdade era, deixou o Drax mais idiota do que devia e dividiu os fãs. A paternidade do Peter Quill, que eu achei que seria importante para o futuro da franquia, se mostrou um episódio isolado e já resolvido, que acabou não impactando tanto no que veio depois. 11ª posição, Capitão América. Esse foi o último DVD de filme do MCU que eu comprei antes de comprar o Blu-ray, né? Aparelho de Blu-ray, aí passei a comprar só em Blu-ray. Apesar de algumas pessoas julgarem o filme fraco, é uma história de origem muito boa que estabelece o personagem durante a Segunda Guerra de forma bem fiel à essência dos quadrinhos, mesmo com algumas adaptações, mas claro, o filme empalidece perto do que os russos fariam com o personagem em seguida no cinema. Chegamos agora ao top 10, esses pra mim são os 10 melhores filmes do MCU até o momento. Na 10ª posição, Pantera Negra. Esse steelbook do Pantera Negra é muito legal, todo prateado, arte muito legal também. Muita gente coloca esse filme lá em cima na hora de fazer as suas listas, né? Afinal, ele concorreu ao Oscar, mas a gente sabe qual é a real. O filme tem uma importância social, o que é sensacional, mas isso não deveria ser misturado com a qualidade da história e do roteiro. O filme é legal, o vilão tem motivações muito interessantes, mas não tem muito mais que isso em termos de história. A forma como o arquivilão do Pantera, o Garra Sônica, é descartado no filme foi uma das coisas que me decepcionou bastante na trama. Então pra mim é um filme bem legal, mas que nem merecia a indicação a melhor filme no Oscar. 9ª posição, Homem de Ferro 2. Tenho um DVD desse filme, da época que eles caprichavam no DVD duplo.
A sequência de Homem de Ferro é muito legal. Introduz a Viúva Negra, mostra mais o Nick Fury, tem um Mickey Rourke incompetente como uma mistura de Chicote Negro e Dinamo Escarlate e um Sam Rockwell hilário como Justin Hammer. Infelizmente a batalha final foi meio curtinha, não tão empolgante, mas de resto o filme é uma sequência quase à altura do primeiro filme. E quando eu vi o martelo do Thor pela primeira vez na cena pós-créditos, minha cabeça explodiu. Oitava posição, Thor Ragnarok. Tenho esse steelbook aqui do filme, também acho sensacional. Esse é outro filme que divide opiniões. Alguns acham que é torpalhões, uma galhofa desnecessária. Outros adoraram o visual Jack Kirby e o humor do Taika Waititi. Eu gosto muito do filme, mas eu acho sim que em alguns momentos a piada é fora de hora, é mal colocada. Tipo quando o Thor joga uma bola e ela volta na cara dele. Já em outros momentos o humor é muito bem-vindo, como a cena toda em que o Thor e o Bruce Banner conversam quando ele deixa de ser o Hulk após 2 anos. E tem uma série de coisas positivas, né? A Hela de Cate Blanchett, o Scourge de Karl Urban, o Hulk Gladiador. No meu ver, tem bem mais prós que contras. Se o Waititi tivesse se contido um pouco na gracinha, ficaria na medida. De qualquer forma, é disparado o melhor filme do Thor. Sétima posição, Homem de Ferro. Foi o primeiro filme do MCU, então claro, eu ainda não tinha o aparelho de Blu-ray, então eu comprei em DVD, esse DVD duplo aqui que era bem caprichado, bem legal. A Marvel começou com o pé direito com seu universo, que a gente só tem uma dica de que poderia vir a ser compartilhado na cena pós-créditos, outra que explodiu a cabeça de muito fã na época. A aparição do Nick Fury deixou claro que o projeto da Marvel no cinema era ambicioso e hoje, mais de 10 anos depois, a gente agradece por esse plano, mesmo que rudimentar naquela época, ter dado certo. Muita gente colocaria o primeiro filme do Homem de Ferro mais acima nessa lista. Tem gente que diz que é o melhor filme da Marvel até hoje. Eu acho que começou muito bem, mas a coisa evoluiu e muito nesses 10 anos e veio bastante coisa mais legal depois. Mas é inegável que todo o alicerce do MCU foi construído sobre esse filme. Sexta posição, Capitão América, o Soldado Invernal. Tá aqui o meu Blu-ray do filme. Outro filme que muita gente coloca lá no top 3, muitos acham o melhor filme do MCU e realmente é do cacete, né? Eu sempre fico em dúvida entre qual é o melhor, Soldado Invernal ou o próximo da minha lista. Foi a estreia dos russos na direção de um filme da Marvel e os caras trouxeram o tom que eu sempre quis ver em um filme de super-herói. Tramas adultas que respeitam todos os públicos sem deixar de lado a aventura, o humor bem pontuado e o respeito ao material fonte. Soldado Invernal estabelece ainda o Capitão América como um dos melhores personagens do MCU em termos do que ele representa enquanto símbolo de integridade, coragem e liberdade. E sem falar nas cenas de ação cruas e viscerais, outro diferencial muito legal do filme. Agora o top 5, hein? Os 5 filmes do MCU que eu mais curto. Quinta posição, Guardiões da Galáxia. Tá aqui o meu Blu-ray do primeiro filme dos Guardiões. Como eu disse, eu fico meio em dúvida às vezes se eu gosto mais desse filme ou do Soldado Invernal. São filmes bem diferentes, mas muito bons, muito bem executados. Acho que o Guardiões ainda leva uma pequena vantagem. Quem é fã sabe o feito que é esse filme. 5 personagens classe C, alguns classe Z da Marvel, colocados como protagonistas de um filme que acabou fazendo tanto ou mais sucesso que outros estrelados por personagens mais famosos. Foi uma aposta arriscada, até pelo visual colorido e humor bastante presente, mas tudo foi amarrado de forma muito competente pelo James Gunn. O universo cósmico da Marvel é muito vasto e a Marvel conseguiu transportar isso para o cinema de forma reverente, mas também inventiva. Isso sem falar na trilha sonora, que além de muito boa, é inserida de forma orgânica no filme e se torna mais um personagem da trama naquele Walkman antigo do Senhor das Estrelas. Quarta posição, Vingadores, a Era de Ultron. Eu tinha um Blu-ray convencional desse filme, mas quando eu vi esse steelbook bem legal que lançaram tempos depois, acabei comprando. Acho que essa é a coisa mais polêmica que tem nessa minha lista. Muita gente costuma jogar esse filme lá pra baixo. Eu concordo que ele não conseguiu superar o hype do primeiro filme, mas é muito foda também. O Visão, tanto no visual quanto em sua origem, eu achei sensacional. O Ultron, embora tenha alguns detratores, também achei ótimo. Baita trabalho do James Spader.
O filme tem várias cenas espetaculares, a festa que rola no início, a batalha final com todos os Vingadores lutando ao mesmo tempo, que parece uma imagem de HQ em movimento, o Hulk versus a Hulkbuster. Na verdade eu não consigo lembrar de alguma cena ruim desse filme. O que houve foram algumas mexidas de última hora, uns desentendimentos da Marvel com o Joss Whedon, e aí o filme não ficou tão amarrado quanto poderia, mas pra mim continua sendo um dos melhores filmes do MCU. E o Capitão quase fala "Avante Vingadores", mas o filme acaba antes. A frase clássica nunca foi dita no cinema, até hoje. Em Ultimato, vai ter que rolar. Chegamos ao top 3, os 3 filmes do MCU que eu mais gosto. E quem fica em terceiro no pódio é... Vingadores. Esse foi o primeiro Blu-ray que eu comprei na vida. Veio nessa caixa, bem legal. Mas anos depois, eu vi isso aqui, ó. Essa caixinha Steelbook, eu acabei comprando também, mas continuo guardando ela na caixa que veio anterior. O primeiro filme dos Vingadores foi um marco, principalmente para quem é fã. Finalmente aqueles caras estavam juntos e tudo deu muito certo. A ação, o humor, os diálogos. E esse filme traz a terceira cena que explodiu as nossas cabeças quando vimos pela primeira vez. O Thanos. O Thanos no cinema, como assim, né? Hoje a gente está vendo o que foi plantado em 2012, mas valeu a pena a espera. O filme tem cenas antológicas como o primeiro embate entre o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor versus o Hulk, Hulk versus Loki e a equipe toda reunida em Nova York. Como superar o trabalho feito no primeiro Vingadores? Na minha opinião, esse trabalho só foi superado 2 vezes até agora. Segundo lugar no pódio, Capitão América Guerra Civil. Eu também tinha um Blu-ray convencional, mas acabei comprando depois esse Steelbook. Bem legal aqui. Guerra Civil traz a trama adulta e os diálogos inteligentes de Soldado Invernal e soma a isso uma grande reunião de heróis como vimos em Vingadores de forma ainda mais ambiciosa. A discussão entre o registro perante a ONU e a liberdade de ação é extremamente plausível, não existe certo e errado. Mesmo o vilão, que apesar de ser descaracterizado em relação a HQ, tem motivações relevantes e um plano de mestre para desmantelar a equipe. A cena do aeroporto, que tem alguns detratores por ser alguns heróis lutando em um aeroporto vazio, é maravilhosa. As aparições do Aranha, do Gigante, a dinâmica das lutas, é tudo primoroso. E a revelação final do filme fecha com chave de ouro um dos maiores filmes de heróis já feitos. Era o meu filme de super-herói preferido, até sair o número 1 da minha lista. E o melhor filme da Marvel Studios e também melhor filme de super-herói já feito até o momento, na minha opinião, é Vingadores Guerra Infinita. Comprei esse Steelbook aqui do filme que também é sensacional. Como superar algo como Guerra Civil, que reuniu todos os Vingadores em uma trama de tirar o fôlego, reunindo mais heróis e tirando ainda mais o fôlego da audiência. E mais, trazendo o melhor vilão já apresentado em um filme da Marvel. Nunca se havia visto algo tão impressionante em um filme desse gênero como que se viu em Guerra Infinita. Uma reunião de heróis como nunca se havia visto antes, atuando na Terra e no espaço e com um nível de realismo impressionante. Thanos é o vilão mais complexo a dar as caras num filme da Marvel. O CGI em que foi criado é coisa que nunca tinha se visto no cinema. Quase todo CGI tem aquela cara de computadorizado, por melhor que seja, mas o Thanos não, ele parece estar ali realmente. E apesar de ser muito super-heróico e muito fantasioso, Guerra Infinita lida com a morte e a derrota de forma contundente. Mesmo a gente sabendo que muitas mortes devem ser revertidas em Ultimato, a forma com que acontecem no filme é impactante. Destaque para as mortes do Loki, Gamora e Homem-Aranha. Agora eu pergunto de novo, como superar algo tão grandioso como Guerra Infinita? Bom, Ultimato tá aí, né? Vamos ver. Por hoje é só. Não esquece, hein? Curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e pede para receber todas as notificações. Nas próximas semanas, semana que vem, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Vingadores Ultimato. Expectativa máxima aí para assistir esse filme. Na semana seguinte, Formações, Sociedade da Justiça e na outra semana, mais curiosidades no Tudo que você precisa saber. Até lá!